Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast da FAC, em parceria com o SESCOM São Paulo. Hoje nós vamos discutir alguns temas essenciais para a prática contábil. Legislação, ética profissional, responsabilidade de diversos profissionais dessa área. E hoje nós estamos aqui com um profissional contador, a base da pirâmide. Bom, eu sou Fátima Macedo, sou contadora, pós-graduada em Controladoria e Finanças, sou empresária contábil há 23 anos. Já atuei como palestrante e instrutora em diversos temas técnicos e também de gestão. Eu sou diretora administrativa da AESCOM São Paulo, sou vogal da Junta Comercial e membro do SEMEC, aqui da Associação Comercial de São Paulo. E vou apresentar o profissional contábil que está conosco hoje, o senhor Júlio Linueza Pérez, que não quer que eu chame ele de senhor. Contador, economista, empresário da contabilidade há mais de 50 anos. Atuou como conselheiro do CRC São Paulo durante 16 anos, trabalhando e coordenando diversas comissões, entre elas a Câmara de Fiscalização e de Controle Interno, Comissão de PMEs e ciclo de palestras. É diretor financeiro e membro do Conselho Fiscal da FENACOM e diretor financeiro da AESCOM São Paulo. Júlio, muito bem-vindo! Muito obrigado, Fátima. É um prazer enorme estar aqui com vocês, colaborando e participando exatamente nessa educação profissional continuada e o convite da AFAC também. Muito bom. Você comentou a participação nessas entidades todas e eu diria interessante, por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade, que eu estive durante 16 anos como conselheiro. E de lá para cá nunca deixamos de coparticipar também em comissões, por exemplo, da EPC, que, repito, Educação Profissional Continuada, pontuação tanto de capacitação de empresas que fazem o ensino, como também dos profissionais que participam, que têm aquela responsabilidade, já falando em responsabilidade, de ter uma determinada pontuação anualmente para exercício da profissão. É isso, Fátima. Exatamente. E além dessa obrigatoriedade, né, de cumprir a pontuação, o término da faculdade é só o começo, né? É o início do jogo. Exatamente. Você se prepara para dar início. E este início já te mostra um único caminho, que não tem outro. É de capacitação contínua, permanente. A evolução tem que ser cotidianamente. E te digo mais ainda, nem sempre conseguimos, na mesma velocidade com que evolui a tecnologia da informação, agora mais recentemente entrando, não é modismo, é uma realidade, é inteligência artificial também. Sem dúvida. Então nós temos que, eu uso uma palavra no momento agora do seguinte, nós temos que também saber humanizar realmente toda esta tecnologia. Senão a gente acaba ficando submerso à mercê exatamente do que nos é ditado. A coisa não é assim. Nós temos que saber fazer muito bom e muito bem uso exatamente de todo este ferramental. Aliás, também um dos pontos que seria o final da nossa conversa, já antecipo agora, tudo é feito e preparado para que o profissional aproveite as grandes, enormes oportunidades e chances que se apresentam atualmente no mercado, na sua evolução, no seu desenvolvimento. Só que isso requer uma única coisa: estudo, dedicação, persistência e querer fazer. E quem quer, faz. Fátima. Exatamente. Só complementando, só para termos uma ideia, nós estamos falando de um contingente de profissionais aqui do estado de São Paulo que gira por volta de uns 153 mil profissionais. Nisto temos ainda 105 mil e poucos como contadores propriamente ditos, e uns 48 mil técnicos de contabilidade que ainda persistem e que são de extrema valia e de extrema importância também para que isso possa ocorrer e desenvolver a nossa profissão. E ainda, como escritórios de contabilidade no qual eu atuo há pouco tempo, há mais de 50 anos, como a senhora bem disse muito bem, nós temos 26.500 escritórios aqui no estado de São Paulo, aproximadamente também. É isso, Fátima. E aí? E vamos falar um pouquinho sobre o dia a dia do contador?
Contador, a gente sabe que tem diversas áreas de atuação. Sim. Diversas áreas que pode, dentro de cada tipo de profissional, você ainda tem várias empresas e vários tipos de empresas que a gente pode atuar. Então, é infinito. Sim. Como que é o dia a dia de um empresário contábil? Ok. A pergunta não é tão simples, é muito ampla, extremamente ampla. Mas vamos dividir em 2 grandes blocos nessa novela toda. Ou por que não em 3? Nós temos o empresariado geral. Toda empresa tem contador. Sem contador, as empresas não podem funcionar. E não porque haja uma proibição específica de quem não tem contador não funciona. Não. É que sem ele não haverá elementos de análise, de verificação, de concordância. Existem os conselhos das empresas, existem outras atividades profissionais, como economista, como eu também sou, administrador de empresas. Todos eles se baseiam com o quê? Com as informações que são levantadas, emanadas do profissional da contabilidade. Porque ele é que trabalha no tete-a-tete com todas as operações que ocorreram, que estão acontecendo, já jogando no que vai acontecer. Esta é a nossa grande função. Chega de operação e sim mais função. Mas, vamos tentar dividir. Temos a área pública, é um departamento governamental, portanto, e temos a área privada, que são os empresários, empreendedores como um todo. E nesse miolo vou colocar também o terceiro setor, que também está envolvido dentro desta operação como um todo. O profissional da contabilidade, ele tem como ponto de partida enormes responsabilidades, enormes, porque ele compactua, ele participa, ele se irmana com todos os empresários, empreendedores, em todas as suas tarefas. E a grande questão, o Brasil detém um empresariado onde mais de 95% são constituídos de quê? De pequenos e médios empresários. Ou seja, muito mais carentes ainda da nossa própria atuação. O que tem ocorrido até muito recentemente é que, por uma extrema necessidade funcional e governamental, as exigências fiscais e tributárias, o contador acaba ficando submerso e submisso exatamente ao atendimento de tanto quanto te obrigam todas estas obrigações. Tanto no aspecto social, como no aspecto ético. Na técnica legal, que é cumprimento de normas regulares também, nós temos o nosso Conselho Federal de Contabilidade, que dela emana uma série de regras, uma série de normas que têm que ser atendidas e cumpridas para melhor atender ao nosso trabalho. Temos o Código Civil, sim, onde estabelece a responsabilidade dos profissionais pelos danos causados, inclusive a terceiros, em decorrência da sua atuação. E para poder atuar, o que nós precisamos? Capacitação. Sempre essa palavra vai entrando no jogo. Lembrando, Júlio, sem querer te interromper, mas já... Não, que por favor, é bom interagir. Que o profissional contábil é um profissional liberal. Sim, em princípio claro. Nós não cumprimos ordens do empresariado ou do nosso chefe. A gente tem que cumprir as ordens da legislação. Estas são as nossas regras. Exatamente. Claro que a gente pode ter vínculo empregatício ou então trabalhar por conta própria, como profissional individual, autônomo, como uma pequena empresa ou uma grande empresa também. E nisso também se envolvem auditores e peritos, dos quais, creio eu, você dirá melhor do que eu agora daqui a pouco, que também vão participar na sequência de todo esse trabalho, exatamente esses profissionais. Muito bem. Eu estava comentando exatamente então do enorme arsenal de responsabilidades, e até mesmo na área penal. Eu não vou me detalhar em leis nem artigos, senão isto vira de podcast, de conversa informal, o formal que queira, acaba virando uma palestra e não é o meu feitio, nem a condição de agora no momento também. Mas entre N artigos, impõe inclusive alguns deles que os contadores o dever de adotar procedimentos para identificar, monitorar e reportar operações financeiras suspeitas de envolvimento em lavagem de dinheiro. Lá vai. Nós somos compelidos ao exercício de um poder de polícia, da qual nós não somos. Porém, temos também agora essas normas e essas regras que devemos cumprir sob risco de nós sermos penalizados
por complacência, por conhecimento, por omissão, por participação em tudo quanto não é legal. Nós temos que manter, além de todos os registros normais em funcionamento, também sempre em paralelo, levando em conta o Conselho Federal, que estabelece também todas as suas regras e obrigações, temos responsabilidade societária. Bom, quem melhor ou quem mais do que o empresário, não importa agora se é pequeno, médio ou grande, quem mais do que ele que precisa exatamente dessas informações? O contador não é feito só, já foi isso há muitos anos atrás, no famoso chamado guarda-livros. Sim. Palavras históricas, sempre submetida exatamente à execução do passado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Tudo isso, minha gente, já passou. Graças a bom Deus. Hoje nós temos, com o uso de sistemas, com o uso de softwares e de inteligência artificial, voltando a repetir esse sistema, muitos termos são repetitivos porque tem que gravar. É isso que nós temos hoje, gente. Não adianta fugir. A realidade nossa é essa. Por um lado, uma enorme sobrecarga de responsabilidades no aspecto civil e no aspecto penal. Penal, exatamente penal. Mas quem precisa de tudo isto e de nós principalmente é então, portanto, o empresário. É a ele que nós temos que dar o que passou com o que está passando e o que está se projetando a passar. Exatamente este é o nosso grande trabalho. E eu repetindo agora, com auxílio de toda esta evolução tecnológica, nos permite exatamente isto, fazer ato de presença, coisa que até hoje a gente só fazia ato de apresentação. Nós temos que mostrar o que ocorreu, para ver o que está ocorrendo hoje e projetar o que podemos fazer ocorrer amanhã. É disto que o empresário precisa. É uma pena dizer que de muitas empresas que se abrem, mais da metade delas se fecham. Por descapacitação do empresário, por desconhecimento do próprio profissional. Então o profissional tem que ter um conhecimento hoje que não é só a contabilidade. A execução, a operação contábil, em muitos sistemas já operam. Mas o que importa hoje é você ter exatamente esse conhecimento da contabilidade propriamente dito, isso é natural, mas o foco de o que ela te leva, o que ela te traduz, o que ela te reporta, o que ela te mostra que pode vir a ser feito. E tocar isso junto com o empresário. Você é participativamente ativo nessas operações todas. E nem pode ser diferente. Então nós agora temos a grande oportunidade de, em função de todo este avanço da tecnologia e em função também de todas essas obrigações que nós temos em mãos também, penalidades por sinal, temos esta oportunidade de, repetindo, de uma vez por todas, fazer o ato de presença e formalizar tudo aquilo que tem que ser útil, prático, eficiente e salutar para o empresário. Para que as empresas possam realmente não só nascer, como nascer, crescer e perdurar. Claro que é utopia pensar que vamos chegar aos 100%. Mas se existem metas, eu digo, esta é a meta. É para isto que nós temos que lutar. E nisto, volto a insistir e inserir. Não há outra maneira. Nós temos que estar plenamente capacitados, não só em contabilidade, mas no mercado como um todo. O sistema educacional padece muito e pecou muito também até hoje por não se inserir exatamente nesse contexto. Você tem que ter um conhecimento de N matérias. Lembrando uma coisa curiosa que nesses poucos anos da minha atividade profissional me levaram a entender que um empresário médio e pequeno não precisa só, num primeiro momento, de falar de empresa. Há outros fatores que dificultam exatamente o desenvolvimento da empresa. E o que é? O que tem que ver uma coisa com a outra? Mas tem. É a família, problemas pessoais, interesses pessoais. Você tem que ter esta sensibilidade também. Nós não somos psicólogos, nós funcionamos como tal. E aprendemos a ser isso, porque sentimos as dores do empresário. Nós sentimos as dificuldades de sistemas tributários absurdos que agora estão sendo reformulados, e aí vem de novo a grande possibilidade de nós podermos de uma vez por todas fazer um parâmetro. Daqui para trás foi, daqui para frente é uma nova oportunidade, enorme oportunidade para todos nós. É dentro desta linha de conduta, é este meu parecer, é este meu entendimento, é este o nosso presente e o nosso futuro, que é hoje. É isso, Márcia. É isso mesmo, Fátima. É isso mesmo, Júlio. E entrando na parte de psicologia, eu também, como empresária contábil,
Sempre brinquei que a gente é um pouco psicólogo. Sim. Né? Porque como eu tenho um escritório menor e atendo, né? A minha especialidade é pequenas e médias empresas, a gente acaba realmente sendo aquele psicólogo, né? A pessoa com quem o empresário desabafa. Sim. Né? E a gente tem que pegar isso e entender como que aquele desabafo pode ajudar nas finanças e no andamento da empresa dele. É muito, sem dúvida nenhuma. Mas aí eu poderia dar uma palestra sobre gestão. Sem não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Mas esse é o caminho. Exatamente. Então, dentro da sua visão, além de estudar lá o débito e o crédito, o que aquele profissional que vai sair da faculdade agora vai enfrentar? Tudo que a gente tem que fazer com o fisco, não é verdade? Sem dúvida. Como que é esse dia a dia? O nosso dia a dia, ele é feito de muitas obrigações que o fisco nos acarreta e nos obriga a fazer e a apresentar. E, sem dúvida nenhuma, e sem discussão, é uma das nossas funções, sim, cumprir com todas as obrigações legais e fiscais tributárias. Obrigações acessórias têm que ser cumpridas e atendidas, muitas delas conflitantes e até provocativas de que haja discordância ou desconformidade dessas informações, mas é isso que nós também temos que entender. Às vezes pecamos muito e podemos até ter muitas falhas por desconhecimento. É isso que não nos podemos permitir ter ou continuar a ter. Muito bem. Então, isso é óbvio, é natural. O princípio da tributação, o princípio dos encargos, não vou entrar no mérito do fruto que é ou resulta dos tributos. Não é esta a minha função no momento agora. A função é que devemos sim respeitar todas as normas e cumpri-las, aplicá-las e fazer com que o empresário entenda o que está sendo feito, o porquê que ele tem que recolher os seus tributos, a regularidade dos recolhimentos, a existência e a continuidade da sua própria empresa também. Este é um dos grandes fatores, sem sombra de dúvida. Não é à toa que vêm as obrigações e as penalidades pelo não cumprimento. E o não cumprimento do quê? Das obrigações acessórias. Isto é perante o governo, perante o fisco, perante o empresário, o entendimento claro e objetivo. E também cada atividade, aí requer um detalhe muito interessante, onde entra novamente a capacitação e a aprendizagem contínua da história. Cada atividade tem seus pré-requisitos e as suas obrigações. Sim. Eu posso não saber hoje como um empreendedor vai vender banana, não importa. Eu vou estudar o assunto, vamos verificar o assunto e vou aprender tanto quanto o empresário a lidar com a banana. Não há problema algum. É este princípio que nós temos que ter. Então, esta forma tão híbrida, tão ampla, tão complexa, é o que nos permite, e é a riqueza deste conhecimento todo, que nos dá estas oportunidades que surgem no mercado como um todo. Uns dirão, olha, a especialização só numa área é preferível. Eu não vou discordar, nem vou discutir. Mas eu, por exemplo, não atuo numa área única. Eu atuo na grande maioria de áreas comerciais e empresariais. Muito bem. E para isso, então, te cria uma dificuldade um pouquinho maior, porque você vai ter que ter uma visão ampla também, conhecimento fiscal, tributário, penal, responsabilidades, obrigações acessórias. Mas tudo isso, eu repito, hoje, com os sistemas operacionais, com softwares de contabilidade, de gestão, te facilita enormemente, te permitindo tempo para você poder analisar, estudar e conversar com o empresário. Exato. Voltando só um pouquinho, me fez lembrar de um detalhe quando você falou da psicologia. Brincadeira essa parte, mas eu tenho sim no meu armário, do lado direito, uma caixinha de lenço. Em determinado momento da reunião, eu tiro a caixinha de lenço e coloco na mesa. Claro que já é motivo de risada. Muito bem. Mas é um fato, é uma realidade sim, porque o empresário ele vem com todas as suas incertezas, suas dúvidas, e esse é o novo lado que nós temos que fazer e utilizar, e já o utilizamos há largo tempo também, se não por todos, por uma grande maioria, para que ele tenha percepção. Então, aspecto social, os tributos, os encargos que são recolhidos e frutos dessas obrigações também acessórias, resultado das suas operações, faz com que um país bem administrado possa realmente fazer uma ótima aplicação dos tributos que se arrecadam para que a coisa possa fluir em bem da sociedade. Gente, nós somos um dos entes que atuam em todos os âmbitos da sociedade. Exatamente. Em todos eles. Portanto, já que atuamos em todos, temos que estar em todos também. Dentro do possível e sempre não fazendo o que der para fazer, não.
sempre fazendo o melhor. Este é o ponto de partida. Tomando em base tudo que você já falou agora, Júlio, o que você acha? Qual é o limite entre a responsabilidade do contador e a do cliente, do empresário, em relação a toda a conformidade tributária e legal? Principalmente com pequenas empresas, a gente sabe que nem sempre o empresário atua de forma ética, de forma legal. É muito difícil de poder atuar, e isso é uma realidade dentro Sim. do nosso país. Uhum. Como que você acha que o contador ele tem que se posicionar? Vamos lá. Repito e disse. Bom, foi criada a figura da área da opção tributária do Simples Nacional para tentar já simplificar uma boa parte dessas obrigações acessórias e com isso também permitindo que o pequeno e médio empresário possa dar início, não com tanta carga de responsabilidade, como também para o profissional que vai atuar orientando, assessorando e instruindo também ao empresário. Todavia, há os conflitos sim. É muito difícil para o empresário não só entender, como pôr em prática, e é uma tendência natural também de pensar, se eu puder deixar de algum tributo de lado, eu tendo a deixar. É uma tendência. A nossa não pode acompanhar essa tendência. Nós temos que demonstrar para ele que o melhor, para o melhor, é que cumpra exatamente com todas as regras, para que ele possa subsistir. Caso contrário, é uma falácia. Subsistir só, desculpe o termo claro e objetivo, subsistir de sonegação já foi. Já foi, não existe mais isso, desta forma como o foi anteriormente ou antigamente. Hoje, tudo que se entrega, tudo que se informa à Receita Federal e demais órgãos, aí entra mais uma até inclusive, jogando a responsabilidade no contador especificamente, do órgão chamado COAF, que serve na área financeira de todas as informações que o empresário tem. E o contador é responsável se porventura houver qualquer indício de sonegação ou de alguma negociata, ele tem a obrigação de provocar uma denúncia sim, ou, vamos sofisticar a denúncia, não tira a palavra de lado, passar a informação ao COAF. Maravilha, né? Esta é uma das nossas obrigações. Sim. Então, eu te digo por experiência e prática real. Eu estava comentando isso agora há pouco com os nossos colegas perito e auditor. Queremos sempre mais clientes? Eu acho que é uma tônica que todos nós queremos. Clientes melhores. Clientes mais compreensivos, mais entendidos de que para poder viver e sobreviver, se tem que trabalhar corretamente. Caso contrário, não há futuro nessa novela. Porém, alguns clientes ou algumas pessoas que não querem irmanar exatamente este princípio. Dispensamos o cliente no menor indício que houver de alguma possibilidade de falha, de erro propositadamente ou não. Primeiro a gente instrui, primeiro orienta. Mas se não houver uma recíproca de entendimento, simplesmente desistimos do cliente e vamos à cata e procura de outros clientes. Sinto muito, exatamente o fato, como dói dispensar um cliente. E não é pelo aspecto financeiro, não é só isso, não. Muito pelo contrário. É porque você entende que as regras estão para serem cumpridas. E se porventura você não quiser, ou não compreender, ou não entender, ou achar que aquilo não está correto, atue nos locais apropriados, como o Congresso Nacional por excelência, para que mudem as regras e sejam elas mais justas para uma sociedade que depende muito e precisa disto. Este é meu parecer. Perfeito, Júlio. Nosso bate-papo foi incrível. Eu acho que a gente conseguiu passar para os nossos ouvintes, para os alunos que vão nos assistir, toda a responsabilidade que a nossa profissão nos dá. Né? Ela traz muitas alegrias, sem dúvida. Eu sou uma apaixonada pela contabilidade. E algumas lágrimas para ajudar a molhar um pouco os olhos, né? Muitas lágrimas, muito estudo, né? E muita responsabilidade. Sem dúvida. É isso. E olha, eu gostaria só de concluir, talvez repetindo algumas coisas do que eu já tinha dito, mas com ajuda e velocidade, está escrito, eu escrevi esses pequenos detalhes aí. Com ajuda e velocidade de desenvolvimento da tecnologia, da inteligência artificial, conseguiremos, de vez, fazer do contador um protagonista real e consultor eficiente junto ao mercado em geral e junto à sociedade fundamentalmente. Que esse é o nosso princípio, para que a coisa possa ser
o bem para todos nós. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado você pela participação. Sem você, isto não seria dessa forma tão bom, tão agradável. Que bom. Muito obrigado. Em nome da FAC e do SESCOM São Paulo, eu agradeço muito a sua participação, Júlio Linueza, contador. Eu espero que nós tenhamos passado boas reflexões para vocês que estão nos assistindo. Agradeço ter ficado até aqui conosco. Não percam os próximos episódios. E nós ficamos por aqui. Eu sou Fátima Macedo e agradeço a sua audiência. Muito obrigada e até a próxima. Obrigado.